Olá, pessoal! Nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre probabilidade, tá? É um início sobre a probabilidade que, inclusive, nós vamos nos aprofundar muito nos próximos anos, mas, por enquanto, a gente vai começar só com o iniciozinho, tá bom? Então, prestem atenção. É gostoso, só precisa prestar atenção, como tudo na matemática, né? Isso nunca vai mudar. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar, para aprender essa parte de probabilidade, vamos começar com um exemplo. Ó, nas partidas de futebol, antes de dar início ao jogo, o juiz lança uma moeda na presença dos capitães do time. Você sabe por que isso acontece? Então, a gente vai descrever aqui quais são as consequências desse lançamento. Ou seja, o que significa isso? O que o juiz está tentando fazer jogando uma moeda para cima? Será que ele quer descobrir quem é o mais rápido, vai pegar a moeda primeiro? Não é isso, né? Então, olha só. Cada time vai representar uma das faces da moeda, ou a cara ou a coroa. Como uma moeda só tem duas faces, e se você jogar ela para cima, ou vai cair uma ou vai cair a outra face, não vai cair na sua mão a bordinha da moeda, por exemplo. Então fica fácil de você, digamos que, tirar a sorte do time. Então, você usa uma moeda que tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa, porque ou vai é metade da chance de cair cara e a metade da chance de cair coroa. Então, os dois times teriam a mesma sorte, digamos assim, teriam a mesma chance. O time que tiver com mais sorte é o que vai ganhar e vai ter a posse da bola, tá? Próximo exemplo. Imagine agora o lançamento de um dado não viciado. Ah, pronto, professor. Então agora a senhora quer dizer que o dado foi viciado. Então ele está viciado em quê, professor? Bebida alcoólica, cigarro? Não, gente, não é isso. Dado não viciado é aquele dado que não foi alterado, digamos assim. Porque, por exemplo, se eu quero que um dado caia sempre no número 6, eu posso fazer uma mudançazinha nesse dado lá no lado oposto de onde está o número 6. Então, num dado, a soma dos lados opostos sempre vão dar 7. Então, eu tenho o 6 de um lado, o 1 do outro. O 4 de um lado, 3 do outro. O 2 de um lado, o 5 do outro. Vamos supor que eu quero que sempre caia o número 6, porque eu sou um daqueles mágicos de rua que fazem aposta na rua, sabe? E eu aposto com vocês que no dado vai cair o número 6 3 vezes. Vocês estão passando na rua, eu aposto com vocês. Ó, quer apostar comigo que eu vou jogar o dado para cima e vai cair o número 6 3 vezes? Aí você olha para aquilo e pensa, não, mas a chance de não cair o número 6 3 vezes é muito grande, eu tenho muita chance de ganhar esse jogo. Só que eu não sei, vocês não sabem que eu viciei o dado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma massinha ali imperceptível no número 1. Automaticamente, o número 1 do meu dado está mais pesado. Todas as vezes que eu jogar para cima, o número 1 automaticamente vai virar para baixo.
e ele vai cair o número 1 na mesa, voltado para a mesa, automaticamente o número 6 vai cair para cima, tá? Então, dado não viciado é isso. É um dado que não foi mexido, ele é certinho, vai ser na sorte mesmo, tá? Então, imaginem agora o lançamento de um dado não viciado, ou seja, com todas as faces com a mesma chance de estarem voltadas para cima. Com base nesse lançamento, responda: quais são as faces que podem sair nesse dado? Bom, aí agora vem uma pergunta importante. Tem como sair o número 7 no dado? Não, né? Porque no dado só tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não tem o número 7. Então, a chance de sair um número 7 no dado é 0%. Não tem essa chance. Não existe o 7 no dado, tá? Tem sim chance de sair o número 1, o número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6. Um desses só, porque não tem como sair dois números no mesmo dado se a gente jogar uma vez só, tá? Qual é a chance de sair um número par? Bom, então primeiro a gente vai precisar ver quantos números pares eu tenho. Eu tenho o 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 números pares e 3 números ímpares. Ou seja, a metade dos números são pares num dado e a outra metade são ímpares. Então, qual vai ser a chance de sair um número par? Bom, a chance vai ser a metade da porcentagem, que no caso é 50%. Tem a metade das chances, porque eu tenho 3 números pares no dado, tá? Então, qual é a chance de sair um número ímpar? A mesma chance de sair um número par. Porque se eu tenho 3 pares e 3 ímpares, eu tenho 50% de chance de sair um par e 50% de chance de sair um número ímpar, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre alguns itens dentro da probabilidade. Espaço amostral. Nossa, professora, mas o que seria espaço amostral? É muito simples, gente, ó. Espaço amostral nada mais é do que tudo o que pode acontecer naquele evento. Então, por exemplo, o evento é jogar uma moeda para cima. O que eu posso ter depois que eu joguei uma moeda para cima? Bom, pode sair cara ou pode sair coroa. Um dos dois, tá? Aí vocês vão me perguntar assim: ah, professora, se sou eu, essa moeda ia cair era no chão. Então, mas aí esses pequenos desastres a gente não conta. A gente quer saber assim, ó. No evento eu lancei a moeda e eu vou conseguir pegar ela na minha mão, na palma da minha mão. Então, o que eu posso ter de resultado dessa moeda? Ou eu posso ter cara, ou eu posso ter coroa, tá? Agora, outro exemplo. O evento que eu quero agora é lançar um dado. Bom, eu quero jogar um dado. O que eu posso ter de espaço amostral? Quais são as respostas? Quais são os números que podem sair? Bom, o meu espaço amostral, que a gente representa com esse S aqui, ó, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ô, Pro, mas por que você não pôs o 7 aí? Eu não pus o 7 aqui porque no dado não existe o número 7. Então, como é que vai sair o número 7 lá como resposta, tá? Então, esse espaço amostral nada mais é do que as respostas que eu posso ter. Se eu lançar uma moeda para cima, pode ter de resposta cara ou coroa. Se eu lançar um dado, eu posso ter os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se eu ficar grávida, eu posso ter uma menina ou um menino.
Um cachorrinho eu não vou conseguir ter, certo? Então, espaço amostral é aquilo que pode acontecer de acordo com o que eu quero fazer, tá? Então, imaginem, se eu ficar grávida, eu posso ter uma menina ou um menino. Se a minha cachorrinha ficar grávida, ela vai ter um cachorrinho macho ou uma cachorrinha fêmea. Não tem como ela ter um bebê. Tem um bebê humano? Não. Então, não adianta a gente dizer coisas impossíveis como espaço amostral de algo que nós estamos, de algum evento que nós estamos fazendo, tá bom? Então, dentro da probabilidade, aquilo que nós estamos fazendo a gente chama de evento, e as respostas que a gente pode ter daquele evento, a gente chama de espaço amostral, tá? E representa com a letra S maiúscula, certo? Eventos favoráveis. Eventos favoráveis são aqueles resultados que a gente quer ter, que são favoráveis para mim, digamos assim. Então, por exemplo, ó, o meu evento é jogar uma moeda para cima, tá? Então, eu quero jogar uma moeda para cima. Só que eu escolhi cara. Eu estava ali competindo, eu sou a capitã de um time de futebol e eu acabei de escolher cara. E eu queria muito que saísse cara, que é para eu ser eu escolher o lado do meu, o lado que eu vou começar a jogar. Então, o que acontece? Qual é o meu evento agora? O meu evento não é só jogar a moeda para cima. É jogar a moeda para cima e sair cara, que é o que me interessa. Então, o meu evento favorável seria o que eu quero que apareça, que no caso é cara. Se sair coroa, não é um evento favorável para mim, eu escolhi cara, tá? Outro exemplo, o meu evento agora é lançar um dado. Mas eu não quero só lançar um dado, eu quero que saia um número par nesse dado. Então, quais são as respostas que me servem? O 2, o 4 ou o 6. Se eu jogar o dado para cima e sair um desses três aqui, perfeito, foi um evento favorável para mim, ganhei. Se não sair um desses, se sair o 1, o 3 ou o 5, significa que eu não ganhei. Então, não é um caso favorável, não é um evento favorável para mim, tá bom? Probabilidade de ocorrer algum evento. Então, a gente representa a probabilidade de alguma coisa acontecer com esse símbolo aqui, ó, P, e dentro do parênteses o A. Esse P representa a probabilidade. Esse A aqui dentro representa o evento que eu quero saber, o evento que eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, eu vou dividir o número de acontecer o que eu quero pelo número de possibilidades totais que eu tenho. Então, usando a linguagem simbólica da matemática, ficaria a probabilidade de algo acontecer vai ser o número de elementos que eu quero que aconteça, o que são favoráveis para mim, dividido pelo número total de elementos que pode acontecer, pelo número total, ou seja, pelo espaço amostral, pelo número total de coisas que podem acontecer, tá? Então, para ficar mais fácil, a probabilidade de acontecer um evento vai ser igual às chances de ocorrer o que a gente quer que aconteça
dividido por tudo que pode acontecer na situação. Por exemplo, vamos supor que eu fique grávida. Qual é a chance de eu ter uma menina? Bom, a chance de acontecer o que eu quero, que é ter uma menina, é de uma, porque eu posso ter ou uma menina ou um menino. Então, aqui em cima vai o número 1. E aqui embaixo, que número que vai aqui embaixo? Quantas coisas diferentes podem acontecer? Podem acontecer duas coisas diferentes. Ou eu ter uma menina ou eu ter um menino. Então, aqui embaixo vai o número 2, tá? Então, é assim que a gente vai calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer. Dividindo o número de chances do que a gente quer que aconteça pelo total de chances por tudo que pode acontecer. Vai ficar mais claro quando a gente fizer um exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Exemplos, então. Ó, o que eu quero fazer? Qual é o evento? Sair cara no lançamento de uma moeda. Então, eu quero que saia cara. Eu vou lançar uma moeda, pode sair ou cara ou coroa. Então, o espaço amostral desse evento aqui vai ser cara ou coroa. Ou seja, duas coisas podem acontecer, duas coisas diferentes. Eu gostaria que acontecesse a cara. Então, o que eu gostaria que acontecesse é uma coisa só. Para calcular a probabilidade de que isso aqui aconteça, eu vou dividir o que eu quero, as chances que eu tenho de acontecer o que eu quero, que é 1, dividido pelo total de coisas que podem acontecer, que são 2. Então, eu queria que aparecesse cara. Então, eu tenho uma opção só para ser feliz, certo? Só que podem acontecer duas coisas diferentes. Então, ficaria essa fração 1 sobre 2, que a gente tem que dividir e transformar em número decimal, que vai dar 0,5. E aí, esse 0,5 a gente precisa multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Então, quando eu divido aqui, nós aprendemos números decimais, 1 dividido por 2 dá 0,5. Para transformar esse 0,5 numa porcentagem, a gente precisa multiplicar esse 0,5 por 100, que era por cento, lembra da porcentagem? 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Então, a probabilidade a gente sempre representa usando uma porcentagem. E o caminho vai ser sempre o mesmo, tá? Primeiro acha a fração, porque é essa a divisão aqui. Acha a fração. Achou a fração, divide o de cima pelo de baixo para achar o decimal. Achou o decimal, multiplica por 100 para achar a porcentagem. A resposta vai ser sempre em forma de porcentagem, tá bom? Outro exemplo. Agora, o meu evento é de sair um número par no lançamento de um dado. Então, primeiro eu preciso descobrir tudo que pode acontecer quando eu lançar um dado. Quando eu lançar um dado, eu posso ter de resposta número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, eu tenho 6 números diferentes que podem aparecer no dado quando eu lançar. Eu queria que saísse um número par. Então, dentre esses aqui, quais são os pares? O 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 números diferentes que me serviriam de resposta favorável, de coisa que serve para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade. Em cima, eu vou colocar o número de coisas que me servem, que é o 3. Eu tenho 3 números que servem para mim. Mas, no dado,
podem aparecer 6 números diferentes. Aí, ou você já divide o 3 dividido por 6 para achar o decimal, ou você simplifica primeiro para depois achar o decimal. Tanto faz, a resposta vai dar a mesma, tá? 3 dividido por 6 ou 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 0,5 vezes 100, para descobrir a porcentagem, 50%. Então, eu tenho 50% de chance de ser feliz nesse evento aqui e 50% de chance de chorar, porque não deu os números que eu queria, tá? Exemplo 3. O baralho comum é um jogo composto de 52 cartas, divididas em 4 naipes, que é ouro, espada, copas e paus, tá? O baralho, gente, ele é muito usado na probabilidade. Ele é muito usado como exemplo. Então, mesmo se você não joga baralho, não gosta, não importa, é muito bom que você conheça o número de cartas que tem, quais são os naipes, porque nas provas de vestibular, de vestibulinho, de concurso público, normalmente todas as perguntas que são de probabilidade, todas não digo, mas 90% usa o baralho, tá? E se você pelo menos conhece o que são os naipes, quais são as letras que tem, já ajuda, já ajuda não, na verdade, você só consegue responder o exercício se você conhece sobre as cartas do baralho. Não precisa jogar, só precisa conhecer, tá bom? Cada um desses naipes aqui possui 13 cartas diferentes. Então, nós temos o As, que é a letrinha A, e é como se ele representasse o número 1, tá bom? Aí depois tem o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então, número mesmo. E aí vem mais 3 letrinhas. O J, que é o que a gente chama de valete. O Q, que a gente chama de dama. E o K, que é o rei, tá? Então, o exercício vai pedir assim, ó. Observe a sequência de cartas do naipe paus e os símbolos dos 4 naipes. Então, o desenho, o naipe de paus é esse aqui, ó. O naipe de copas é o coraçãozinho. O naipe de espadas é aquele que parece uma arvorezinha, um coraçãozinho de ponta cabeça. E o naipe de ouros é o balãozinho, tá bom? Então, ele pediu para observar. Então, aqui tem o Ás de paus, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o valete, a dama e o rei, tá? Todos eles foram representados aqui no naipe de paus, mas nós temos todas essas cartas de copas, todas essas cartas de espadas e todas essas cartas de ouro, tá bom? Ouros. Bom, então vamos ver o que esse exercício quer. Então, o exercício é assim, ó. Suponha um sorteio feito com essas cartas. Com base nele, determine a probabilidade em fração, em decimal e depois em porcentagem. Então, ele quer nas 3 representações, tá? De se obter uma dama. Então, a primeira coisa que ele quer saber é qual é a chance da gente sortear uma carta só desse baralho e vir na nossa mão uma dama. Então, olha só. Quantas cartas a gente tem no baralho no total? Qual é o espaço amostral do baralho? Bom, o número de cartas total são 52.
todas elas divididas lá em números e naipes. Quantas ele quer saber qual é a chance de sair uma dama, mas ele não exige que seja uma dama específica, pode ser qualquer dama. Quantas damas a gente tem num baralho? Nós temos 4 damas, uma de paus, uma de copas, uma de espadas e uma de ouros. Ou seja, qualquer uma das 4 me serve. Serviria para eu conseguir tirar essa dama desse baralho. Mas eu tenho no total 52 cartas, então quando eu pegar essa carta do baralho, podem vir 52 cartas diferentes. Só 4 me serviriam, mas todas as outras não me servem. Então, como que eu vou calcular essa probabilidade? Então, a probabilidade desse evento que eu quero acontecer vai ser as 4 cartas que eu gostaria de tirar, dividido pelas 52 cartas que eu tenho no total, tá? Pode simplificar isso aqui, ou dividir direto 4 dividido por 52. Se esse fosse um exercício normal, você poderia dividir direto 4 dividido por 52, você ia chegar nesse número decimal. O problema é que esse exercício em específico, ele quer em fração, em decimal e em porcentagem. Então, obrigatoriamente, para representar em fração, você precisa simplificar o máximo possível, tá? Bom, então, para representar em fração, a gente simplifica essa fração aqui e chega no 1/13. Pronto. Primeira representação já foi. Aí, a gente vai dividir o de cima pelo de baixo para achar o decimal. Para achar o decimal, 1 dividido por 13 dá 0,077. Aproximadamente, olha o símbolo aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, tá? Aí, para achar em porcentagem, a gente multiplica esse número por 100. 0,077 vezes 100, que dá 7,7% de chance de a gente escolher uma carta do baralho sem olhar e essa carta ser uma dama, tá bom? Próximo exemplo ainda do baralho. Suponha um sorteio feito com essas cartas. Com base nele, determine a probabilidade de, ó, de novo, ele quer em fração, em decimal e em porcentagem, só que agora ele quer saber a chance de sair uma carta de copas. Ou seja, ele quer saber a chance de sair uma carta daquelas que tem o coraçãozinho. Nós temos 13 cartas diferentes que têm o coraçãozinho. O Ás, o 2, o 3, o 4, dá 13 cartas diferentes. Isso significa que o número de cartas que me servem são 13. Qualquer uma das 13 que tiver o coraçãozinho serve para mim, porque ele só exigiu que fosse uma carta de copas, ele não disse que número. Então, eu tenho 13 no baralho que me servem. E quantas eu tenho no total no baralho? Eu tenho 52. Então, para calcular essa probabilidade, eu vou fazer as 13 dividido por 52. De novo, se o exercício não tivesse exigido a forma de fração nessa resposta, eu poderia dividir direto aqui, ó, 13 dividido por 52. Mas como ele pediu no formato de fração, a gente vai ter que simplificar ao máximo possível, que vai dar 1/4. Aí sim, a gente divide 1 dividido por 4, que dá 0,25. E aí, depois de dividir o de cima pelo de baixo, já achamos o decimal, que era a segunda parte que ele queria. A gente vai multiplicar isso aqui por 100
para achar a porcentagem. Então, 0,25 vezes 100 vai dar 25%, tá? Isso significa que a chance de tirar uma carta de copas, escolhendo uma carta do baralho sem olhar, é de 25%. Reparem a diferença. A chance de sair uma dama era de 7,7%. Bem baixinha a chance. A chance de sair uma carta de copas já aumentou. Já subiu para 25% de chance. Então, se vocês forem apostar com alguém, apostem para pegar uma carta de copas e não para pegar uma letra específica ou um número específico dentro do baralho, tá? Próximo exemplo. Considere o lançamento de um dado comum. Com base nele, determine o espaço amostral, ou seja, tudo que pode acontecer, tudo que pode sair nesse dado, o número de elementos que tem nesse espaço amostral, então quantas coisas podem acontecer diferentes, e em seguida, calcule as probabilidades na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual, ou seja, na forma de porcentagem, tá? Bom, então, para começar, qual é o espaço amostral desse lançamento? Bom, se eu vou lançar um dado comum, eu posso ter os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Quantos elementos, quantas coisas diferentes podem acontecer nesse dado? Bom, pode ter 6 coisas diferentes, ou pode ser 1, ou pode ser o 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Um dado tem 6 faces, então tem 6 números diferentes que podem acontecer, tá? Bom, a primeira probabilidade que ele quer saber é qual é a chance de sair um número ímpar nesse dado. Bom, para sair um número ímpar, teria que ser ou 1, ou 3, ou 5. Então, eu tenho 3 números que me servem. Então, para calcular essa probabilidade, eu vou ter que fazer os 3 números que servem para mim, dividido por todos os números que podem acontecer nesse dado, que são 6 no total. Simplifica porque ele quer em forma de fração. Então, simplificando dá 1 sobre 2, 1 meio. Divide o de cima pelo de baixo para achar o decimal, que dá 0,5. E, por último, multiplica esse 0,5 por 100 para achar a porcentagem. Então, nós encontramos aqui as 3 respostas que ele queria, na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual. Forma fracionária, 1 meio, forma decimal, 0,5, forma percentual, 50%, tá? Letra B. Qual a chance de sair um número primo nesse dado? Agora, a gente vai ter que voltar lá nas aulas de número primo para recordar quais são os números primos. Então, olha só, número 1 não é primo, então esse não conta. O número 2 é primo, o número 3 é primo e o número 5 é primo. Aí vocês vão falar assim, ô Pro, e o número 7? Você não vai pôr aí não? O número 7 é primo. Então, mas o número 7 não está no dado, né? A gente só precisa pegar os números que são primos, mas que estão no dado, porque a gente está jogando um dado para cima, tá? Então, quantos números primos eu tenho representados no dado? Eu tenho o 2, o 3 e o 5, que são 3 números primos escritos lá no dado. Então, para calcular essa probabilidade, vai ser
3 números que podem acontecer, que são os que eu quero, dividido por 6 números no total. De novo, simplifica para encontrar a fração, divide o de cima pelo de baixo para encontrar o decimal, multiplica isso aqui por 100 para encontrar a porcentagem, tá? Letra C. Qual é a chance de sair um número que é múltiplo do 2? De novo, a gente vai ter que pensar. O número 1 não é múltiplo do 2, não está na tabuada do 2. O número 2 está. O número 4 também está. E o número 6 também está. Então, nós temos 3 números que são múltiplos do 2 no dado. E a gente acaba caindo na mesma porcentagem que nós já tínhamos visto. São 3 números que me servem, dividido por 6 números que podem acontecer no total, tá? Letra D. Qual é a chance de sair um divisor do número 6? Bom, vamos lá lembrar. Quais eram os divisores do 6? O 1 é um divisor, que dá para dividir e não sobra resto. O 2 também, o 3 também e o 6 também. Ou seja, no dado, eu tenho 4 divisores do número 6. Então, eu tenho o 1 serve, o 2 serve, o 3 serve e o 6 serve. Isso significa que agora eu tenho 4 números diferentes que servem para eu ganhar. E no total, eu tenho 6 números que podem acontecer. Então, a chance de eu ganhar agora está bem alta, né? Simplificando isso aqui o máximo que dá para achar em forma de fração, fica 2/3. Dividindo de cima pelo de baixo, dá mais ou menos 0,667. Multiplicando isso aqui por 100 para achar em forma de porcentagem, dá 66,7% de chance de eu jogar o dado para cima e sair um número que é divisor do número 6, tá? Ou seja, as minhas chances estão bem altas. Se eu fizesse uma aposta com vocês, que eu jogaria o dado para cima e a gente apostaria se eu ia tirar um número que é divisor do 6, a chance de que eu acertasse era bem grande. Poderia errar? Claro. Poderia, por exemplo, jogar o dado para cima e sair o número 5. Eu ia perder a aposta com vocês, mas as minhas chances eram maiores do que as de vocês, tá? Letra E. Qual é a chance de sair um valor menor ou igual a 5? Então, eu quero saber qual é a chance de sair o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Olha quantos números diferentes me servem para ganhar. Então, eu tenho 5 valores diferentes que me servem para vencer. Então, 5 é o número de itens positivos, de itens favoráveis que eu tenho. Então, como que eu vou calcular essa probabilidade? 5 sobre 6, tá? Simplificando, teria que simplificar para achar a fração. Como aqui não dá para simplificar mais, então essa é a forma fracionária, tá? 5 dividido por 6, fazendo a divisão para achar o decimal, 5 dividido por 6 dá 0,833, aproximadamente. Multiplicando esse número para achar a porcentagem, dá 83,3% de chance de sair um valor menor ou igual a 5, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, façam tudo com muito cuidado
Se tiver alguma dúvida, volta no vídeo ou pergunta, tá? Que é para não carregar dúvidas sobre essa matéria. Tudo bem? Beijos e até a próxima aula.